Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um devocional Gerando Promessas. Até mês passado, nós estávamos trabalhando numa série de mulheres da Bíblia, fazendo um paralelo com outras ali que marcaram a sua geração, deixando um legado de amor, de fé, de devoção ao Senhor Jesus. Se você ainda não viu, tem todos os vídeos ali na playlist, você pode ir lá conferir, porque tem muita mulher legal para você se inspirar na história dela. E a partir de hoje, nós vamos estar falando sobre os profetas. Vai ser uma série bem longa, porque são bastante profetas. Nós vamos trabalhar tanto com os profetas maiores quanto os menores. Nós vamos falar um pouquinho sobre como Deus os chamou, os objetivos do chamado deles, para as dificuldades que eles enfrentaram, os problemas que eles enfrentaram para chegar até o cumprimento da promessa, como a promessa se cumpriu na vida deles. Então tá muito legal, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito da palavra do Senhor através dos profetas da Bíblia. Nós vamos já começar com o primeiro profeta, que foi o profeta Isaías, tá? Nós vamos falar primeiro sobre o profeta messiânico, como assim a gente pode dizer. Não vai ser aquele estudo aprofundado, porque nós estamos fazendo em forma de devocional, tá? Mas embora a história de Isaías, se você for estudar, é uma história linda, tá? E eu já quero deixar como base um texto chave que a gente vai falar, vai ser lá em Isaías no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Nós vamos ler o 8 e o 9, o 8, o 9 e o 10, tá? Isaías capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. Vai nos dizer assim: Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar e quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou, envia-me. E ele disse: Vai, e diz a esse povo: Ouvi-vos de fato, porém não entendais, e vede-vos de fato, mas não compreendais. Fazei o coração desse povo engordar, e faze com que seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração. Convertam-se e sejam curados. Nós vamos ler até aqui. E eu amei esse texto, estudando sobre ele. Mas eu quero dar assim, ó, eu não vou focar sobre Uzias, que saiu do trono, tá? Eu vou focar somente, então, na história de como Deus chamou Isaías. Mas antes, para nós entendermos como estava o povo antes e a indignação de Isaías, porque quando você vai ler o livro do profeta Isaías, ali no capítulo 1, 2, 3, você vai ver ele falando muito sobre ai do fulano, ai do ciclano, ai daquele, ai, para todo mundo. E por que Isaías falava isso? Porque o povo realmente estava aparentemente muito bem. Uzias liderava o povo de uma forma muito boa aparentemente. Eles ganhavam as guerras, eles estavam bem equipados. Só que por dentro das pessoas, o povo estava como tipo assim, a religião naquela época tinha virado costumes. Os sacrifícios, eles se tornaram rotina. A justiça, ela se perverteu nas mãos dos juízes corruptos. Os pobres, eles eram oprimidos, os órfãos esquecidos, e as viúvas, elas buscavam constantemente encontrar alguém que a defendesse. Então, nesse cenário, por isso que Isaías vai dizer ai, porque nesse cenário estava vivendo o povo.
Ou seja, eles floresciam por fora tinha a aparência de que estava tudo bem, de que estava tudo normal, de que o povo estava indo a mil, que estava florescendo, mas por dentro o povo, a nação de Israel, estava se perdendo nos seus valores, se perdendo no seu caráter, se perdendo totalmente daquilo que o Senhor havia ensinado ou deixado como mandamento, principalmente na questão dos órfãos, das viúvas, que o Senhor mandou cuidar. Então, por isso que Isaías estava naquela ai deles, ai daqueles, e ai do outro, e ai do fulano. Só que quando Uzias morre, no ano que morre o rei Uzias, ele resolve entrar no templo e ele vê o trono vazio. E quando ele vê o trono vazio, ele certamente bate aquela aflição, porque o povo fica desamparado, sem rei, sem domínio. Só que daí é aí que Deus vai se apresentar a Isaías e vai falar com ele e vai mostrar que, independente de ter ou não rei no trono, o Senhor sempre esteve governando. O Senhor sempre esteve tendo misericórdia do povo. Se não fosse a mão de Deus, o povo já seria destruído. Porque Deus não depende de mãos humanas. Deus não depende de quem está ou não está assentado no trono. E isso é uma das coisas que nós, como povo de Deus, precisamos entender. Que independente de quem está no governo, que independente de quem está comandando não só a nação brasileira, mas como todo um sistema mundial, Deus, ele permanece no seu trono. O seu olhar, ele ainda está estendido para o povo seu. Então pode estar acontecendo todas as perversidades que estão acontecendo, mas o seu povo, Deus não está desamparando. E se você faz parte do povo do Senhor, pode ter certeza que o cuidado do Senhor habita em você, que Deus está cuidando. Então, pode a religião virar costume para muitos, mas você sabe que para você, cada culto que você vai é uma experiência que você tem com Deus. Pode para muitos os sacrifícios se tornarem rotina, mas você sabe o que você tem aberto mão e como o sacrifício tem sido para você. Pode a justiça se perder, porque existem sim juízes corruptos, existem pessoas corruptas, existe em tudo que é lugar pessoas que com esse espírito de corrupção. Mas você sabe que a justiça, ela não vem do homem, a justiça, ela vem de Deus. Então, o que faz a diferença é saber que Deus, ele não ausentou o seu olhar do seu povo, que ainda tem os remanescentes deles, que guardam a fé, o amor e a devoção. Só que daí quando Isaías, ele vê Deus, ele tem essa experiência com Deus, e Deus se revela a ele, daí ele não vai mais falar do ai dos outros, mas ele vai falar ai de mim mesmo, porque eu sou um homem pecador. Porque eu sou um homem que também tenho falhas, tenho erros, tenho dificuldades. E é tão lindo quando o Senhor nos revela a nós, e nós temos essa experiência de reconhecermos que nós não somos dignos da graça de Deus. A gente abrir o nosso coração e reconhecer realmente Deus, nós não somos dignos da tua graça, mas nós sabemos que é o teu poder, que todos os dias ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando Isaías então vai ver a grandeza de Deus, ele vai olhar para dentro de si e ele vai ver que ele também precisa mudar, que ele também precisa ser moldado por Deus. Então Deus, só que ele descobre que ele merecia ser consumido, só que ali ele vai descobrir uma graça do Senhor tão grande, porque mesmo ele merecendo ser consumido, Deus, ele ainda vai fazer um chamado para a vida dele. Então, às vezes a gente olha para nós e a gente acha que nós somos tão falhos, tão pecadores, tão errantes, que nós não merecemos a graça e a benevolência de Deus.
a bondade de Deus para conosco. Só que mesmo nós sendo falhos, errantes, e mesmo sim nós merecendo ser consumidos, Deus ainda derrama sua graça sobre nós e nos faz um chamado. E ele fala para Isaías: mas quem eu enviarei? Então Isaías ali recebendo essa graça de Deus, sabendo que Deus ainda procura alguém que ele possa enviar, Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me. Isso é lindo. É lindo quando a gente tem esse encontro com Deus. É lindo quando a gente sente tão forte a presença de Deus, que a gente sabe que a gente não merece, mas Deus ainda tem a graça de nos dar um chamado e a gente poder dizer para Deus: Deus, a gente sabe das nossas imperfeições, mas mesmo assim, pode contar conosco, pode contar comigo, pode contar comigo. Eu estou disposto a te servir, a te adorar, a bendizer o teu santo nome. Então aí começa o chamado de Isaías. E qual que era o propósito que Deus tinha para Isaías naquele tempo? 2 propósitos, 2 objetivos. Primeiro, julgar o povo. Segundo, trazer a promessa messiânica para o povo. E aí que eu amo o livro de Isaías, porque você vai ver a misericórdia de Deus sobre todo o livro de Isaías. E por que que essa misericórdia percorre por todo o livro de Isaías? Porque o chamado de Isaías, ele não vai ser como a gente imagina. Ele vai sair pregando, todo mundo vai dar crédito, todo mundo vai dar honra. Não. A palavra do Senhor que a gente fez leitura, logo após o envia-me a mim, Deus vai dizer para Isaías: você vai pregar, mas eles vão ouvir de fato, porém eles não vão entender. Eles vão ver os fatos, mas eles não vão compreender, porque o coração deles vai estar endurecido pela incredulidade. E daí eu chego num ponto em que muitas vezes é isso que Deus faz conosco. Tem vezes que a gente pergunta para Deus: Deus, mas por que eu vou pregar se ninguém vai me ouvir? Para que eu vou exercer o ministério se ninguém vai compreender? Para que eu vou fazer a tua obra se tem uma multidão que não está nem aí para a tua palavra? E muitas vezes eu me questionava com Deus e perguntava: Deus, por que eu vou ficar fazendo devocional se ninguém dá bola mais para isso? Sabe, às vezes a gente se questiona com Deus: mas por que eu vou fazer? Para que eu vou trabalhar no departamento? Para que eu vou exercer um ministério se as pessoas não dão a credibilidade que a gente procura? Porque a gente tem uma ideia muito humana de que a gente precisa ter alguma credibilidade naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está fazendo, no ministério que a gente está exercendo. Porque a gente é muito limitado a achar que as coisas só estão funcionando, que Deus só está cumprindo as promessas na nossa vida, se nós, pelo número de seguidores, pelo número de pessoas que vai nos assistir num evento, pelo número de pessoas que nos aplaudem, pelo número de pessoas que nos seguem, pelo número de pessoas que tem na igreja. Muitas vezes Deus nos confia uma igreja e a gente fala: mas eu tenho poucos membros. Mas eu prego para poucas pessoas. Só que é aquele número que o Senhor requeriu de você. Sabe, e às vezes a gente desiste do ministério por tão pouca coisa. A gente desiste porque a gente olha pela nossa visão humana e a gente acredita que aquilo que a gente está olhando na nossa visão humana não está dando certo o plano e a promessa que o Senhor fez para nós. Então, o que Deus estava falando para Isaías? Você vai pregar, mas boa parte deles vão se perder. Eles vão ver os fatos acontecendo, as promessas acontecendo, mas o coração deles ainda continuará incrédulo. Vai ter uma hora que Deus vai levar Isaías para falar com o rei Acaz e ele não vai
E ele vai falar, e o rei Acaz não vai acreditar. Ele vai fechar o seu coração. E Isaías continua, não, mas faz prova com Deus. E Acaz, não farei, não tentarei nem fazer prova com Deus, porque o seu coração estava fechado para si próprio. E só que Deus, ele não vai levar em conta no livro de Isaías a incredulidade do povo. A promessa dele vai ser cumprida no livro de Isaías, independente do povo crendo ou não crendo. Independente do povo acreditando nas promessas que Isaías está revelando ou não acreditando, Deus vai concretizar a promessa dele no livro de Isaías. E muitas dessas promessas vai ser cumpridas só na nova aliança, que é através de Jesus. Ele é o profeta messiânico. Então, muito tempo depois, Deus vai cumprir as suas promessas. Então, tá entendendo o que o Senhor está querendo falar conosco nesse dia? Talvez você esteja esperando que a tua promessa, você está vivendo, exercendo o teu ministério, exercendo aquilo que o Senhor te prometeu, só que você está numa visão limitada, achando que não está se cumprindo porque você não está vendo o resultado. Só que é importante você continuar exercendo, obedecendo, fazendo aquilo que o Senhor lhe dirigiu. Porque às vezes as promessas a gente exerce agora, mas ao longo de muito tempo vai refletir aquilo que você está fazendo hoje. Talvez você imagine o seu ministério, a sua promessa se cumprindo em quantidade, olhando só para a quantidade. Só que Deus, ele não olha para isso. E é uma das coisas muito interessantes, porque Deus sempre trabalhou comigo através disso. Desde sempre. Quando eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, eu ministrei para um grupo de jovens. Foi uma ministração assim, muito boa. Deus moveu, sabe? Eu senti, sabe? Aquele culto foi a graça de Deus. Só que depois Deus me levou para a escola dele. Daí eu fui atender uma congregação, a congregação ali do Bela Vista. E eu lembro que eu fui atender um círculo de oração. Iam apenas 3, no máximo 5 irmãs, quando eu convidava alguém de fora. E eu não entendia isso, sabe? E eu falava pro Senhor, Deus, eu tenho que abrir a igreja todo dia, fazendo calor, fazendo sol. Eu tinha que ir a pé, era algumas quadras da minha casa, então eu ia de a pé no calor, na chuva, independente do tempo, eu iria de a pé para abrir a porta para as irmãs entrar, e na maioria das vezes eu que ministrava, pela falta mesmo de ter companheiras que ministrassem. Algumas iam, algumas não iam. Geralmente tinha dias que ia eu e a minha avó só. Então, e eu ministrava só para minha avó. Só que daí, quando eu estava caminhando, num desses processos, na rua, caminhando, o Senhor falou ao meu coração. E eu questionava com Deus. Deus, por que eu tenho que estar indo, passando por esse processo? É muito fácil eu cancelar aquele culto, eu cancelar aquela reunião, não fazer mais, para ir para 1, 2, 3, no máximo 4 irmãs. E o Senhor falou comigo naquela estrada, dizendo, filha, nunca olhe para a quantidade. O teu ministério não vai ser baseado pela quantidade, mas sim pela qualidade que você entrega. Então, mesmo que seja para 1, eu exijo de você obediência, eu exijo de você renúncia, eu exijo de você dedicação à palavra do Senhor, tempo para estudar a palavra do Senhor. Então, às vezes a gente pensa que os resultados são porque são muitos, mas às vezes Deus só precisa de que a gente trabalhe com. Infelizmente, muitos da época de Isaías não entenderam a mensagem, foram incrédulos e por isso não alcançaram, foram julgados e foram à decadência. Mas ainda tinha os remanescentes que acreditavam na promessa até o fim, porque sempre vai ter um remanescente que Deus está usando a tua vida
para ensinar, para discipular, para continuar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E naquela época muitos não entenderam, só que mais tarde, depois, você vai ver lá no Novo Testamento, muitos copiaram a mensagem de Isaías. Os rolos dos estudos que Isaías faziam eram estudados nas sinagogas. O próprio Jesus ministrou um texto do livro de Isaías. Tá vendo como a promessa longo prazo foi depois, que até nas sinagogas foi estudado. Até Jesus falou sobre o livro de Isaías. Então, às vezes, a gente se limita apenas no tempo, mas o tempo não é limitado para Deus. Talvez você vai colher muito tempo atrás, mas muitos vão imitar aquilo que você falou. Muitos vão se converter pelas mensagens que talvez você deixou e outros vão estar ministrando. Então não desista do teu ministério. Não desista daquilo que o Senhor lhe confiou. Continue obedecendo, continue exercendo, continue demonstrando fé e dedicação à obra do Senhor. E eu acho que é isso, né? Meu tempo já foi aqui também. Já passamos de 20 minutos, né? Então eu vou encerrar por hoje o nosso devocional dizendo que continue, tá? Independente das coisas, o livro de Isaías é muito lindo de ser estudado. Se você vai ler cada capítulo, cada versículo, você vai ver uma promessa que se cumpriu na nova aliança. Você vai ver que independente de tudo, independente da incredulidade do povo, Deus, Ele fez com que as promessas fossem cumpridas. Então, creia nas promessas do Senhor na sua vida. Creia que Deus pode mudar a tua história. Creia que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele te prometeu, porque fiel é Ele para cumprir todas as suas promessas. Que você tenha um abençoado dia e até a próxima semana.